Hoje nós temos um episódio especial, porque nós vamos conhecer melhor a história, a trajetória de como o Colégio CTA nasceu, como ele foi possível. Nós vamos entrevistar hoje um convidado especial, que é um profissional jovem, dentista, empreendedor e visionário, que começou a sua trajetória na educação com cursos de pós-graduação, depois a faculdade e agora o colégio. A história dele se mistura com a história do CTA. E nós vamos hoje conversar. Então, seja muito bem-vindo e é uma grande alegria bater esse papo com você hoje. Para mim é um prazer estar aqui, né, professora Lia, nossa coordenadora Paula, nessa reta final aí do ano, né, começando em novembro, praticamente na metade de novembro já. Fico muito contente com o andamento do nosso colégio, né. Estava até esse final de semana num local que fala, nossa, que legal, agora vai ter o terceiro ano, né, a gente começa a ser reconhecido também pelo colégio, que é muito comum os dentistas conhecerem o CTA, a comunidade do Ipiranga, por causa da graduação e da pós, né? Mas agora a gente já está vendo alguns aluninhos aí do colégio. Então, conta pra gente como nasceu o Centro de Cursos de Pós-Graduação, como é que surgiu essa ideia lá no começo? Então, muita gente me pergunta, né? Teu pai, tua mãe eram da educação, alguém da tua família é da educação ou dentista? E não, a resposta é não, né? Eu era bolsista, fiz metodista, foi muito difícil me formar. A doutora Kelly, minha esposa, também era fazia odonto na metodista. A gente se formou, né? E eu, desde o segundo ano de graduação, eu já fazia estágio, né, em outros consultórios, num grupo de palestras de orientação de saúde bucal, chamado Jovens Dentistas. E peguei essa questão, Paulo, que hoje é muito falada, né? Que é essa coisa da gestão, de você gerir profissionais de saúde, o atendimento multiespecialidade, não uniespecialidade, tudo. E aí, bom, praticamente recém-formado, tive a oportunidade de montei meu consultório aqui no bairro do Ipiranga, começou a crescer um pouquinho, aí depois eu montei outro consultório lá no Bom Retiro, a doutora Kelly já tinha um consultório em São Bernardo, e a gente começou a perceber que a grande dificuldade era a mão de obra, né? Era formar uma equipe, era entregar um tratamento de excelência, porque na odontologia, como em várias outras profissões, você não faz tudo sozinho, né? Eu não consigo atender sozinho, eu preciso de um auxiliar de saúde bucal, preciso de um técnico bom de laboratório de prótese, preciso de uma radiologia, então é multi-especialidades. E aí nasceu o Instituto Casal Dentista, né? Que era um instituto de cursos livres, não era nem pós-graduação, cursos rápidos de final de semana, focado para o dentista recém-formado, para aquele profissional, professora Elia, que queria aprender o pulo do gato, né? Porque uma pós-graduação, há 20 e poucos anos atrás, era uma decisão difícil, né? Assim, muitos como eu eram bolsistas, estavam pagando ainda financiamentos educacionais, não queria se formar e já adquirir outra dívida, né? Queriam aprender, começar a monetizar um pouco, para depois ir para uma pós. E cresceu muito rápido, né? Principalmente porque a gente tem um viés muito forte, eu sou ipiranguista, a Kelly agora é ipiranguista, né? Mas a gente foi muito abraçado pela comunidade, muitos pacientes do bairro, a comunidade do Heliópolis, e a gente começou a ficar famoso com isso. Olha, um casal de dentistas que tem uma escola no Ipiranga e tudo. E aí cresceu, abrimos Santos, Campinas, São José dos Campos, Tatuapé, São Bernardo, Ribeirão Preto, Campinas. E aí, obviamente, vieram as pós-graduações, né, que também cresceram muito, as unidades de Salvador, Brasília, Rio, e a gente percebeu uma grande dificuldade, que era o seguinte: depois com os alunos, com a equipe de professores, nós não tínhamos autonomia regulatória, nós não tínhamos autonomia educacional, porque você como um instituto de pós não pode se certificar, né? Você como uma associação, né, outras entidades não pode, você depende de uma IES, de uma instituição de ensino superior, né? Um bom tempo nós fomos certificados por uma instituição do Sul, a quem eu sou muito grato, que nos ajudou muito, mas por questões regulatórias tem muito conflito hoje. Por exemplo, o Conselho de Odontologia, por estado, tem uma interpretação, em São Paulo pode, no Rio não pode, tal. E aí nós contratamos uma consultoria e ela falou, vocês têm que ter uma faculdade, né? Na verdade, você já está me respondendo a próxima pergunta, que seria justamente da onde, como é que começou o projeto crescer e se transformar em algo ainda maior. A verdade é que nunca teve um planejamento, viu? Assim, as coisas foram acontecendo. Organicamente, né? Organicamente, como colégio, assim. Sim. Com muita dificuldade, Paulo, eu sempre falo isso, né? Todo lugar que eu vou, assim, eu não dou aula, mas
faço gestão, muita gente, às vezes eu estou em congresso, me para e fala, nossa, como é que você fez isso? Como é que a doutora Kelly fez isso? Eu falo, eu sei, aconteceu, né? Mas uma coisa eu te digo, assim, a gente vive isso aqui, a gente tá aqui todo dia, em todas as unidades, Campinas, BH, viajava muito mais, né? Agora com filhos a gente começa a repensar um pouco, mas aconteceu por isso, assim, a gente viu uma Seriedade e necessidade. excelência, né, Joe? Eu acho que isso é uma coisa que Sim, destaca o e CTA. a gente queria muito ter independência, porque assim, dou sempre o exemplo na odontologia da harmonização facial. O dentista não pode fazer isso, né? Hoje tem um embate muito forte tudo, mas isso em todas as profissões. Você, como uma instituição de ensino, você tem uma certa autonomia, né? E aí a gente, na época, contratou uma consultoria, pensou em montar, né? Sozinhos, propriamente, uma instituição de ensino. A gente sabe que é muito moroso o processo de você pedir, aguardar a visita. Paulo, olha agora em Campinas, quase 3 anos de processo para conseguir. Então a gente adquiriu uma instituição de ensino, e aí por isso que veio o direito, né? E estamos fazendo esse trabalho desde 2020. Quais cursos hoje a gente tem na universidade? Hoje em São Paulo a gente tem 8 cursos autorizados, né? Estamos aguardando novas visitas e portarias. Mas a gente tem odontologia, que é o nosso grande carro-chefe, core business, biomedicina, enfermagem, fisioterapia, direito, estética, psicologia, fisioterapia e medicina veterinária, né? E pós de tudo que você pode imaginar. Eu brinco que pós a gente tem desde tricologia, estética íntima, glúteo, tudo de odontologia, né? É muita coisa de medicina estética, dermato, e a gente tem avançado bastante em cirurgia plástica, né? Mas outras áreas também. E cursos livres, vários cursos livres, porque ainda tem essa demanda. A professora Lia, muitos profissionais. Tem profissional, Paulo, que já fez 2 especializações, ele não quer fazer a terceira, ele quer aprender aquela técnica pontualmente. Sim. Então o CTA é referência nisso. A gente está sempre, eu particularmente, a nossa equipe docente está sempre pensando qual é a novidade, o que vai ser tendência o ano que vem, né? E esse é o recado que eu digo. No colégio eu tenho aprendido com vocês a cada dia, a gente fazer um ecossistema que o aluno saia preparado, né? Não importa se ele tem 70 anos ou se ele tem 10 anos, a gente preparar o nosso aluno para a realidade. Sim. A odontologia que eu tive lá em 2004, 2003, já não é a odontologia de hoje mais, já mudou tudo, Lia, né? Hoje é scanner, fresador, impressora 3D, todo o planejamento virtual. Na minha época era massinha, espatular, mudou muito, né? E a gente não pode parar no ensino. Você sabe que eu costumo dizer para os professores que a aula que você deu o ano passado, do mesmo conteúdo, ela não é mais a aula que você vai dar esse ano. Sim, né? Por conta de todo o desenvolvimento tecnológico e por conta do desenvolvimento dos jovens também, né? Exato. Aquele aluno que tinha um perfil X, hoje em dia eles estão diferentes, é tudo muito rápido. Muito. E se a gente não se atualiza, não estuda o tempo todo, isso se perde mesmo. Muda muito. Né? Você vê até metodologia ativa, né? Na minha época a gente brinca CUSP e GIS. Hoje não, muda muito. Você prender a atenção do aluno. Então, A tem vários softwares de desleal, né, planejamento. que existe na tecnologia para o Giz e Lousa. Não que o Giz e Lousa perdeu, o Giz e Lousa é importantíssimo, mas a gente precisa trazer, eu falo muito que trazer para a realidade. O aluno precisa enxergar o sentido daquele aprendizado. Sim. Se ele vê sentido, né, Com fica certeza. tudo melhor. Mas vamos lá, seguindo. O nascimento do colégio. Como nasceu o desejo de criar o Colégio CTA? Você sabe que essa pergunta eu respondo quase que diariamente, né? Porque muita gente acha assim, e é realmente 2 ecossistemas totalmente diferentes. Mas, Lia, foram 2 fatores, basicamente. Primeiro, eu tenho um filho de 2 e um filho de 8, né? O de 8 já é um mini jovenzinho, já está numa instituição desde o começo e tudo. O de 2 foi uma decisão diferente, porque assim, a gente tinha preocupação assim, poxa, ele é muito novinho, não queremos que fique o dia inteiro, tem que ser próximo. A gente não queria colocar em van, então tinha que ser algo que a babá pudesse buscar e tudo. Então nos fez buscar outros colégios. A gente foi visitar alguns colégios e viu como mudou a realidade, né? Colégios tradicionais do bairro estão perdendo espaço para colégios hoje que são novos, que são bilíngues, que tem toda tem toda uma estrutura moderna, já pensando no continuing education, né? Esse aluno globalizado e tudo. Sim. Esse foi um ponto que me chamou muito a atenção. E eu fiz Escola Técnica Estadual Getúlio Vargas, onde eu fiz o ensino médio de manhã e o técnico à tarde. E eu brinco que me preparou para a vida, assim, Paula, sabe? A faculdade foi muito bom, mas o grande choque de realidade foi quando eu saí do Regina Mundi
e fui para a Escola Técnica Estadual Getúlio Vargas, que eu tenho o maior carinho, que me ajudou muito. Um dos meus melhores amigos são da GV e foi muito bacana, né? E isso me fez pensar que a gente tinha que preparar um ambiente, um colégio, que preparasse esse aluno para o ensino superior, né? Que realmente inserisse esse aluno, preparasse ele para o mercado de trabalho. Eu via na minha profissão, na odonto, muita gente indo fazer odonto porque o pai era dentista, porque a mãe é dentista, porque o tio é dentista, passava 2, 3 anos de faculdade e desistia. Se formava, não estava feliz de desistir. Então foram esses dois fatores e também, né, eu acho que é legal falar isso, sempre com uma assessoria de consultoria, porque a gente não sabe tudo, né, Lia? A gente tem um tino comercial, tem um pouco de veia empreendedora, mas você tem que fazer um plano de ação, né? E a gente vê o quanto os colégios novos estão crescendo, né? E tem tudo a ver com o nosso público. E por último, que eu acho que foi o grande estalo, Lia, foi quando a gente começou a receber demandas dos nossos alunos. Nosso aluno de odonto e de pós falando, pô, vocês podiam ter um colégio, que eu deixava o meu filho aqui, e tal, tal, tal. Então, acho que foram esses 3 fatores. Certo. E deixa eu falar, eu também fiz nutrição na GV. Ah, que legal, não sabia. Tenho um carinho enorme. Fiz eletrônica. Eu fiz nutrição, tenho um carinho enorme pela ET Getúlio Vargas. Sim. Ontem, inclusive, vieram aqui o professor Cris, que é o atual diretor, o professor Jairo, que também é da APM, né? Sim. E a gente tem um vínculo muito forte. É até legal falar isso aqui. A gente atende os alunos da GV na odontologia aqui, né? E a gente dá uma série de benefícios para o aluno GV que fez o técnico lá, serviços jurídicos, quer fazer direito aqui, o técnico em nutrição. Então a gente nutre muito, porque eu acho que precisa dessa parceria, sabe? Sim. Não é porque o aluno vem de uma escola pública que ele não pode crescer, né? Com certeza. Agora, o que as famílias podem esperar do Colégio CTA? Porque a gente sabe que o grupo de educação CTA, ele é muito forte, ele busca excelência. O pai, o aluno, a família que chega no Colégio CTA, o que ela pode esperar do Colégio CTA? Olha, primeiro profissionalismo, né? Ética, sabe? A gente tem uma regra que a gente cuida do filho dos outros como nós gostaríamos que cuidassem dos nossos filhos, né? Eu até brinco com o Luiz Miguel, falo, olha, mais um pouquinho você vai estudar no Colégio CTA. Tá? E ele briga, ele fala, não quero deixar meus amigos. Tá? Mas é isso, assim, a gente tem um carinho com o colégio, né? Eu falo muito isso, muita gente me pergunta, faculdade, né? Escola de pós é lucrativo, faculdade é lucrativo, colégio é lucrativo. Nada é lucrativo no começo. Você tem que investir, você tem que ter energia, você tem que investir na equipe de profissionais. Eu, principalmente, gosto de viver as coisas, né? E foi assim. A graduação de odonto, depois de 5 anos, está maturando e formando a primeira turma, né? E a gente está vendo isso acontecer em Belo Horizonte, agora em Campinas e também no colégio. Então, o que eu digo para os pais é que vocês vão ter um ambiente aqui com seriedade, profissionalismo, um corpo docente extremamente preparado, né? Metodologia ativa, né? Uma coordenadora que tem uma história na educação, né? Então, não adianta os mantenedores terem uma história na educação, então tem um corpo docente engajado, laboratórios, então teu filho vai poder se ambientar, ter a oportunidade de vivenciar laboratórios que ele só vai ver na faculdade. Então, imagina, um garoto aí, uma garota do 3º ano, 2º ano, já vislumbrar laboratórios que ele vai ver só em pós-graduação, laboratório de simulação realística e uma série de outras coisas, mesmo que ele não vá para a área da saúde, né, Paulo? Ele vivenciou, ele tem a experiência, né? Um sistema bilíngue, que eu acho que é muito bacana a gente falar isso hoje, né? E principalmente o que eu né, falo assim, você vai ter segurança para poder ir trabalhar e saber que o teu filho vai estar num ambiente acolhedor, humano, né? Principalmente, e muito profissional. Sim. Então essa educação básica, ela literalmente, ela vai ser um alicerce para ele ter postura para encarar a realidade que espera ele. Claro, com certeza, né? E a gente tá visitando todas as feiras, todos os eventos de educação, né? Aceitamos sugestões. Eu acho que faço um convite para você que é pai, mãe, mesmo que você não traga o teu filho agora, o objetivo não é esse, é você venha visitar nossas instalações, conversar com a nossa coordenadora, com a equipe de professores, conhecer nossa metodologia. Acho que isso é muito bacana a gente falar, metodologia CTA de educação com o sistema PH, né? E é isso, eu acho que assim, a gente está construindo algo que aqui no bairro você não tem, né? Que é o ensino médio de manhã, um técnico particular à tarde, já vinculado ao ensino superior. Eu acho que se a gente fosse pensar nos próximos sonhos, né, no que é que a gente tem
para já deixar como expectativa do que pode estar vindo pela frente, para que a gente motive as pessoas que estão nos ouvindo, né? O que você tem para contar de meta ou de sonho que vem por aí? Eu acho que assim, o ano que vem, 2026, vamos ter a primeira turma se formando no Colégio CTA, o terceiro ano, né? Já estamos confirmados, primeiro, segundo e terceiro anos, não é isso? Sim. Muita gente me pergunta sobre o fundamental, a gente resolveu dar um passo atrás e fomentar o ensino médio, né? Paula me convenceu, né? Vamos fomentar o ensino médio porque já tem demanda ali aos pais, né? Os coleguinhas da escola do meu filho, lá no meu condomínio, poxa, poder abrir o fundamental e tudo, né? Então, maternal, mas eu acho que a gente tem que fazer as coisas com o pé no chão, né? A gente precisa ainda fomentar realmente o ensino médio, formar a primeira turma para nós é importante, tá? A gente está construindo um espaço próprio para o colégio, né? Aumentando a nossa estrutura física própria, acho que é legal você falar isso, e investindo, né? Investindo em corpo docente, investindo em treinamento, investindo em pessoas, que é isso que vai fazer o colégio crescer cada vez mais. E só para a gente encerrar, eu queria uma mensagem sua para as famílias, para os alunos que estão conhecendo o Colégio CTA pela primeira vez. Bom, primeiro sejam muito bem-vindos, né? É um prazer receber todos aqui. Você sabe que, Paulo, uma coisa que me surpreende muito a gente tem muitos depoimentos de alunos que não são nossos, que vêm visitar e falam, nossa, se eu pudesse voltar atrás e tudo, eu não tive isso na minha graduação e tudo. Então, nos dê a oportunidade de mostrar o nosso trabalho, né? Eu acho que isso que é legal. Educação, eu acho que em primeiro lugar, né? Essa é a mensagem que eu gosto de dar, né? Se você quer um futuro bom para o teu filho, invista em educação. Não tem outra alternativa, não tem outra saída, né, Paulo? A gente vê que, claro que, né, uma base familiar é importante tudo, mas uma boa escola, com uma metodologia de ensino contemporânea, com professores principalmente preparados para lidar com esse desafio que é o jovem, né, o pré-adolescente de hoje. Sim. E convido todos, Paulo, todos, não só do Ipiranga, a gente recebe muita gente também do ABC Paulista e tudo, né, para vir conhecer, para conversar com a nossa equipe de professores, que eu acho muito importante, né, e participar das nossas atividades. A gente teve já o concurso de bolsas, a gente vai ter mais atividades ao longo aí do final de ano. Perfeito. Verdade. Que conversa inspiradora, não é verdade? Muito, muito inspirador, e eu acho que a gente passa o quanto as ideias elas se juntam, né? Sim. É um ideal de educação, uma formação para a vida. Sim. E o cuidado com a excelência daquilo que é o mais importante para o pai, né? Eu acho que é a gente trazer a família para um ambiente onde a gente se preocupa com excelência de educação. É isso, né? Que a gente sempre fala que o Colégio CTA ele vai ser reconhecido por excelência e empatia. Sim. É um ambiente que você vai se sentir com empatia, acolhimento. Sim. E sempre com a excelência. E a gente agradece muito por você ter estado aqui com a gente. Mostrando a sua paixão pela educação, né? É alguma coisa que vem desde a sua formação para aquilo que você pretende dividir com os jovens. Sim. Daqui para frente. Agradeço muito. E é inspirador saber os valores. Sim. Saber tudo como foi idealizado lá no começo, né? Então eu acho que isso é uma coisa que fica pra gente, porque o jovem hoje em dia pensa tanto no empreendedorismo. Sim. O empreendedorismo dentro da educação. Sim. Né? O quanto isso pode ser inspirador, criar jovens globalizados que possam escolher. Né? Eu acho que isso é a grande pegada, que eles tenham ferramentas para escolher aquilo que eles desejarem como futuro. Assim, o que eu sempre vejo, não só na área da saúde, assim, é dar ao jovem a oportunidade de vivenciar experiências antes da tomada de decisão dele, né, Li? Eu vejo muito isso. Antigamente a gente fazia um teste vocacional de 5, 10, 15 minutos. Não é isso que vai definir qual que vai ser o teu futuro, a tua profissão. E outra coisa, hoje mudou muito. Eu me lembro quando eu fiz faculdade, os cursos da Metodista que estavam mais no alto. Rádio e TV, jornalismo, publicidade, propaganda, fisioterapia e odonto. Não existe mais rádio, TV, jornalismo, como era feito antes, entende? Hoje são os influencers, hoje é os jogos digitais e tudo. Então, eu acho que é isso, assim, você dar a oportunidade para o jovem vivenciar experiências para ele tomar decisão realmente mais assertiva. Verdade. Perfeito.
Muito obrigada Que é isso. e prazer. espero vocês para um próximo episódio. Sim, e continue atentas às nossas redes sociais, que lá sempre vai ter mais informações do Colégio CTA. Colégio CTA, seu futuro começa aqui.